Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Vamos resolver hoje as questões do PET, do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, do terceiro volume do PET, na verdade, sobre os modelos atômicos, mais especificamente o modelo atômico de Dalton. Vamos começar. Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica pautada em investigações científicas, não filosóficas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasados por questões filosóficas ao refletir sobre o modelo do átomo. Sobre o modelo atômico de Dalton, responda. O que significa a palavra átomo? Eu falei bem rapidinho no primeiro vídeo, vou deixar o link do vídeo aqui, tá? Mas eu trouxe mais específico agora. Procurei na internet mesmo rapidinho sobre a palavra grega, que eu não tenho esse conhecimento, mas vem do grego átomos, parece, que significa indivisível, formado a partir de a, não, e têmino, que significa cortar. Então, não é cortável, não é divisível. Faça uma representação do modelo atômico de Dalton segundo os postulados estudados. Bom, eu imagino que vocês devam fazer desenhos, né, que é mais fácil para representar, mas eu trouxe uma imagem aqui que é uma esfera maciça e indivisível. Então, a letra B é fazer o desenho de uma esfera, basicamente, ou aqui, como eu estou pelo computador, eu trouxe uma foto de uma esfera. E a letra C pede para indicar 3 características importantes desse modelo. Eu trouxe algumas, eu trouxe as principais características do modelo e também trouxe alguns postulados para que você possa relembrar o que a gente falou lá no primeiro vídeo. Bom, então a letra C. As 3 principais características é que é um modelo esférico, maciço e indivisível. São as 3 principais características, as características mais importantes. Mas também é importante lembrar dos postulados de Dalton, que falou que cada elemento possui um tipo de átomo diferente. E que em uma reação química, os átomos se mantêm os mesmos, mas se reorganizam para a formação de novas substâncias. Ou um outro postulado é que toda a matéria é constituída por átomos. Os gases também são constituídos por átomos. Então, tudo isso que está ao nosso redor é constituído por átomos. A parte sólida, os líquidos, beleza? Bom, eu trouxe isso, tem os outros postulados lá no primeiro vídeo, que eu já deixei nos cards. Então, se você pode optar por deixar essas 3 principais características, mas pode também trazer os postulados de Dalton, que são importantes, é legal vocês escrever para conseguir lembrar depois. E aí ele me traz agora, na questão número 2, um sistema para responder 4 questões. A primeira delas é qual o número de átomos presentes. Lembrando, então, que átomo é uma esfera maciça e indivisível. Então, nesse caso, a gente vai ter 8 átomos, certo? Teremos 8 átomos. 2 ali em uma molécula mais branquinhos, um mais branquinho, um mais escurinho ligados, e 4 mais escurinho ligados em 2 moléculas. Ele pergunta qual o número de elementos. Então, a representação nesse sistema representa um átomo, um elemento com átomos mais escurinhos, mais pretos, né? E o outro mais um cinza mais clarinho, quase um branco. Então, temos 2 tipos de elementos ligados de formas diferentes. Então, temos 2 tipos de elementos. Qual o número de substâncias? Então, vamos lá. A substância, então, é quando a gente tem 2 ou mais átomos ligados. A gente tem um tipo de substância ali, que são os 2 átomos mais clarinhos ligados um no outro. Um tipo de substância. As 2 moléculas dali de baixo, elas são iguais. Então, elas são da mesma substância, que é a substância que tem esse tipo de átomo mais escurinho ligado entre si. Então, outro tipo de substância. E temos mais um tipo de substância, que é essa que liga um átomo mais escurinho, desse elemento mais escurinho, e um átomo desse elemento mais clarinho. Então, temos 3 tipos de substância nesse sistema. E por último,
Qual o número de moléculas? O número de moléculas, então, vai ser 4, que são exatamente quantas vezes tem átomos ligados entre si, certo? Então, temos um mais clarinho, dois mais escurinhos, e um com um clarinho e um outro escurinho. Beleza? Vamos para a questão número 3. Uma questão da FEI São Paulo. Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Então, substâncias simples é fácil de identificar, relativamente fácil de identificar, porque elas só contêm um tipo de átomo. Então, ali no H2O, a gente já sabe que na letra A, B e C temos H2O. E não só, a água não é uma substância simples, porque ela tem dois tipos de átomos, dois elementos diferentes constituem a água, assim como o HCl e assim como o óxido de cálcio, que estão ali na letra A. Nas letras B e C, a água é a única substância que não é simples. As outras duas, tanto o ouro, que é do símbolo AU, quanto o potássio, são simples. O gás cloro, que é o Cl2, e o potássio são substâncias simples, mas essas questões são impedidas por conta da água. Então, a letra correta é a letra D. Então, temos o ouro e o ferro, que são constituídos por diversos átomos, mas de um mesmo elemento. E o gás oxigênio, que é uma molécula que liga dois átomos do elemento oxigênio. Na letra E, a gente tem duas substâncias simples, que é o H2 e o Cl2, mas temos também o NaK. E esse não é uma substância simples, temos sódio e potássio ligados. Então, alternativa correta é a letra D. Número 4 é uma questão da UFAC, que pergunta o seguinte. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que todas são substâncias simples? Bom, nem todas, né? Temos a água, o gás carbônico e o óxido de cálcio, que não são substâncias simples. H2O, CO2 e CaO. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. Não, na verdade faltou ali algumas outras substâncias, né? O chumbo, o S8, são todos constituídos por um tipo só de elemento. O chumbo é o Pb. Todas são substâncias compostas, também é falso. Temos substâncias simples ali sim. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas. S8 não é uma substância composta, então essa questão alternativa também está errada. E a alternativa correta é a letra E, que fala que as substâncias O2, H2, Pb, que é chumbo, né? O3 e S8 são simples. Então, a alternativa correta é a letra E. Por último, explique a diferença entre as seguintes notações químicas: 2O, O2, 2O3, 3O2. Vamos lá, por partes. Primeiro, o 2O significa que a gente tem dois átomos do elemento oxigênio. E eles não necessariamente estão ligados entre si. Ok? Dois átomos do elemento oxigênio. Quando a gente tem um número antes do elemento, quer dizer a quantidade daquilo que a gente tem. O O2. O O2 é uma molécula de gás oxigênio. Essa molécula tem dois átomos de oxigênio ligados entre si, mas a gente só tem uma molécula dessa. Então, uma molécula de gás oxigênio com dois átomos de oxigênio ligados entre si. 2O3. Então, 2 vem antes, né? Então, a gente sabe que a gente tem duas moléculas. Do que? Duas moléculas de O3, que é o gás ozônio. Então, temos duas moléculas de O3. E 3O2 significa, então, que a gente tem três moléculas do gás oxigênio. O gás ozônio tem três átomos de oxigênio ligados entre si. E o gás oxigênio tem duas moléculas de oxigênio ligados entre si. Então, 2O3 significa que temos duas moléculas de ozônio e 3O2, três moléculas de gás oxigênio.
Para finalizar, mais uma frase do Einstein dessa vez, e agora é mais um motivacional. Ele falou assim que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu gosto dessa frase e resolvi colocar agora sobre o modelo atômico de Dalton, porque principalmente nos modelos atômicos é necessário ter uma imaginação fértil, conseguir tentar compreender esse mundo microscópico que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Então a imaginação é mais importante do que o conhecimento teórico, certo? Não desista, vamos continuar as nossas aulas. Na próxima aula a gente vai falar sobre o modelo atômico de Thomson. Se você gostou, deixe seu like, comente, espero que tenha te ajudado. Indique para algum amigo, principalmente aqueles que estão trabalhando e estudando com um plano de estudo tutorado. Até a próxima aula e tchau!